Então, então, muito boa tarde a todos. Hoje temos uma sessão muito especial, porque temos aqui connosco a Mafalda Ribeiro, que é uma lutadora, uma resiliente, uma pessoa que tem feito um percurso fantástico do ponto de vista de trabalho e, sobretudo, de dedicação a esta causa, que é um bocado a partir das dificuldades que ela tem, pronto, por uma deficiência que tem desde há muitos anos, mas isso não tem sido um óbvio e, portanto, ela tem um percurso fantástico. É, de facto, uma pessoa que merece a nossa admiração coletiva. Já esteve connosco numa outra sessão presencial na Fundação Poder das Comunicações, mas achámos por bem para tentar atingir um público mais vasto que não pôde estar nas, na Fundação das Comunicações, está aqui hoje connosco. Portanto, a sessão vai ter, como é habitual, dois momentos. A Mafalda vai fazer uma apresentação inicial, que tem um nome muito sugestivo, a inclusão não ao bicho de sete cabeças, mas a ideia é ela, a partir desta apresentação, falar sobre aquilo que é de facto esta agenda de incluir as pessoas e também integrá-las, no fundo é disso que se fala, e depois temos naturalmente uma discussão, vamos ter aqui um conjunto de pessoas muito diversas do ponto de vista dos seus perfis, dos seus percursos, e não tenho dúvidas que vai ser uma sessão muito interessante. Portanto, passo a palavra a Mafalda, agradeço imenso a sua disponibilidade. Mafalda, é um grande gosto tê-la aqui connosco. Parabéns pelo seu percurso e estamos sempre aqui disponíveis para o que for necessário. Muito obrigado. Obrigada, Jaime. Obrigada a vocês todos que escolheram tirar assim um bocadinho de tempo da agenda para me ouvir. E obrigada também já agora às pessoas que vão ouvir depois, em diferido, que eu sei que isto está a ser gravado, vão perder a parte da discussão, não é? Porque eu acho sempre que é a mais rica, não desfazendo daquilo que preparei. Mas na verdade eu aprendo sempre muito com as questões que me fazem, porque acho que esta temática, ainda que seja importante falarmos dela, é de facto uma temática que é um caminho. Eu digo muitas vezes que a inclusão não é a origem das coisas novas e também não é um destino ou um horizonte que nós estamos a alcançar. É efetivamente um caminho que também se vai moldando e vai se aperfeiçoando à medida que as pessoas que querem incluir, as que já se sentem incluídas, as que não sabem como é que isto se faz, as que acham que isto é um bicho de sete cabeças, precisam claramente de contribuir para que este caminho aconteça. E, portanto, não usando muito o tempo para falar de mim no sentido biográfico, porque vocês podem ir ao ChatGPT ou ao Google e encontram-me, para quem não me conhece, apesar agradeço as generosas palavras do Jaime, mas profissionalmente falando, e também um bocadinho aqui uma nota biográfica, eu sou uma pessoa com deficiência desde sempre, estou numa cadeira de rodas desde sempre, apesar das crianças às vezes faziam-me aquelas perguntas muito engraçadas, e uma vez uma perguntou-me: mas tu nasceste com a cadeira ou compraste depois? Não, eu não nasci com a cadeira, eu comprei, comprei depois, mas efetivamente não foi nada que me aconteceu. Portanto, eu tenho uma doença congénita, que tem um nome esquisito, se chama osteogênese imperfeita, é a doença dos ossos de vidro, e significa que eu não tenho uma proteína que todos vocês têm, que é o colagênio, no fundo é o que eu costumo dizer que é o cimento que cola os nossos ossos. Eu só tenho os ossos, não tenho o cimento. E portanto isto faz com que eu seja mais frágil, tenha feito mais de 100 fraturas desde o meu nascimento, tenho este tamanho que vocês estão a ver aqui, sou mais portátil, e portanto, apesar de ter quase 43 anos, daqui a pouco menos de um mês, a verdade é que tenho a aparência de uma criança e, portanto, quando a minha imagem, quando eu estou, neste caso estamos à distância, e como eu estou, neste caso, à mesa, vocês estão vendo a cintura para cima e a coisa até parece um bocadinho mais igual, mas se eu estiver numa sala com vocês, é normal que a minha imagem, a minha deficiência, por ser visível, de facto salta à vista. E isto causa estranheza, não é? Mas, concluindo só a minha pequena biografia, eu não sou aquela que acho que nós só somos aquilo que fazemos, mas eu tento que aquilo que eu sou se espelhe naquilo que eu faço. E, portanto, a minha vida profissional sempre foi a comunicação, eu tirei jornalismo, exerci durante algum tempo, não num período sempre muito contínuo, mas pontual, também trabalhei na visão, fui sempre escrevendo
para jornais e revistas em formato crónica, ainda hoje é dos meus favoritos. Aquilo que depois aconteceu profissionalmente foi que eu trabalhei na Valor Sul, portanto, este mundo corporativo que hoje não me é estranho, no sentido em que faço palestras, formações e levo esta temática da inclusão às empresas. Também não é algo que, para mim, que seja um bicho de sete cabeças, porque eu já trabalhei no mundo corporativo, neste caso em comunicação durante 8 anos, no ambiente na Valor Sul. Passados 8 anos, eu decidi que estava na altura de mudar um bocadinho de vida, percebi que aquilo que eu era, enquanto pessoa, o meu caráter, a maneira como eu lido com a deficiência, com a minha própria diferença, era diferente. E eu tinha que fazer qualquer coisa com isso. E, portanto, mais do que o trabalho, mais do que estar realizada, mais do que ganhar muito dinheiro, ou ter uma carreira muito reconhecida, era propósito. E, portanto, resolvi alterar tudo no sentido, efetivamente, de estar muito estável na empresa e virei freelancer até hoje. E, portanto, fiz um bocadinho o sentido inverso, arrisquei, mudei, porque acho mesmo que as pessoas precisam de ouvir estas questões. Há uma coisa que eu quero só aqui fazer um disclaimer antes da apresentação propriamente dita, que é, eu sou muito grata pelo feedback que recebo, pela generosidade do Jaime e por aquilo que se calhar vocês vão começando a formar na vossa cabeça. Ainda assim, aquilo que eu acho é que é a mensagem que eu vou trazer que tem força e não sou eu. Acho que nós todos temos aqui este risco de nos enchermos do ego portanto, eu não sou mais do que qualquer um de vocês. A minha vida não é incrível, eu não sou uma grande lutadora, eu simplesmente faço o melhor que eu sei e que eu consigo com aquilo que eu tenho. E dentro daquilo que a minha vida, que é muito diferente da vossa, não é melhor nem pior, é diferente. E desde sempre eu acho que aprendi a transformar as minhas limitações ou as minhas fraquezas aos olhos dos outros em forças. É normal que isso depois faça com que as pessoas olhem para mim com aquela perspectiva. És um exemplo, és um testemunho de vida, és uma força da natureza. Eu recebo isso com muita humildade, mas na verdade aquilo que me faz continuar a ir, presencialmente ou aqui, é acreditar mesmo que a mensagem precisa de ser falada, precisa de ser passada e há uma resistência ainda muito grande, principalmente se calhar no vosso meio, que é corporativo, empresarial, do como é que nós vamos incluir, isto vale a pena, isto é muito difícil, isto é muito complicado. E portanto, para desfazer os mitos, eu criei esta apresentação, que no fundo vai nos levar, vamos todos abrir a porta, para esta viagem a tentar provar que a inclusão não é um bicho de sete cabeças. Eu sempre acreditei que esta é de facto um mantra daquilo que eu faço todos os dias, a provar que a diversidade não é um facto, mas a inclusão é um ato. Ou seja, nós somos todos diferentes, não é? Aqui estamos todos a aparecer em quadradinhos, mas na verdade, nós olhássemos agora todos numa visão, no nosso ecrã, não há ninguém igual a ninguém. Eu vou partilhar com vocês, eu ontem estive a fazer uma sessão, nada a ver com esta, numa escola, para miúdos com 8 anos, 50 criancinhas à minha frente, uma ação de impacto, e fiz aquela coisa do, pronto, nós somos todos diferentes, até os gêmeos são diferentes, há gêmeos na sala, e de repente levantam-se, qual é a probabilidade de termos duas, em duas turmas, portanto, 50 miúdos, e levantaram-se 4 pares de gêmeos. Isto nunca me tinha acontecido. E na verdade, dois deles eram iguais, iguaizinhos. E eu começo a fazer perguntas e lá está, eram iguais na cara, mas eram completamente diferentes por dentro. E o que é que eu quero dizer com isto? Que nós somos mesmo todos diferentes. Nós nascemos com um propósito único, nós somos originais, nós temos uma impressão digital diferente, que é, para já, ainda incopiável, e nós estamos sempre a querer ser iguais a alguém. E é isto que tem que mudar. É nós olharmos para a diversidade com riqueza. Para que isso possa acontecer, efetivamente, temos que incluir como um gesto, como uma cultura, como um comportamento, e é por isso que a inclusão é um ato. Eu coloquei aqui uma definição
de inclusão social, que no fundo é uma coisa que se calhar vocês já ouviram falar muitas vezes. Existem N definições, mas eu aqui queria focar no facto de quando nós falamos de diversidade e inclusão, é óbvio que é um caldeirão grande, ou seja, nós podemos falar de etnia, de origem religiosa, de condição económica, de uma série de questões que efetivamente vão caber aqui, não é? As empresas que têm estes departamentos tratam várias questões. Porquê que eu me debruço só sobre a deficiência? Primeiro, porque eu não visto a camisola desta causa, eu visto a pele, não é? E porque eu acho que ainda assim, aliás, não acho, está provado, é que a deficiência é de facto a dimensão mais excluída da diversidade. É aquela que traz mais estranheza, é aquela que as pessoas acham que é mais difícil de integrar e de incluir. É sempre quando a empresa decide ser inclusiva e começa a mudar os seus processos e a começar a falar disto e a querer aprender mais, é a deficiência sempre, se nós fizermos aqui um ranking, que vem em última instância. E, portanto, aquilo que eu tento mostrar, ou temos que tentar perceber, há mitos, há preconceitos e nós temos que perceber porquê. Isto só pode mudar, né? Através, efetivamente, de uma ampliação de oportunidades, do acesso ao recurso, da voz e do respeito pelos direitos. Eu não vou usar este meu tempo a espetar os direitos da Convenção das Pessoas com Deficiência, a falar-vos da história da deficiência, a falar-vos do passado ou a falar daquilo que eu acredito que é o futuro. Eu quero, por causa da minha experiência, falar com vocês do presente. E eu sei que ao longo da minha vida profissional aquilo que tem acontecido é que eu tenho construído em matéria de consistência e de comunicação, porque também acredito que não tenho que travar todas as batalhas, mas dentro daquela que eu escolhi, efetivamente, a minha voz é ouvida. Esta voz de desenho animado e um bocadinho aguda, que a semana passada estava bem constipada, mas na verdade é uma voz que isto não aconteceu ontem, eu não fiquei conhecida, passo a expressão, ontem, mas são alguns anos, ou seja, desde aquele ano de 2012 que eu decidi sair da Valor Sul, que já passaram alguns aninhos. A partir daí, eu continuo a escrever, continuo a comunicar, a usar as redes sociais para isto também. Às vezes mando no grupo no nosso grupo, não é? Dinamizado pelo Cusado, efetivamente textos ou crónicas que escrevo. Não escrevo só sobre a deficiência, mas é normal que as pessoas queiram ouvir-me falar acerca disto. E, portanto, aquilo que eu vos venho aqui a trazer, quase como uma provocação, é um bicho que não existe a não ser nas nossas cabeças. É um bicho que nós criámos, efetivamente, com 7 cabeças. E porquê que é esta ironia? É porque nós, efetivamente, quando achamos que uma coisa é muito complicada e muito difícil, não é? Na gíria portuguesa nós dizemos, este é um bicho de 7 cabeças. E como é que então nós vamos, ou porquê é que esta expressão é usada, e como é que nós podemos literalmente assassinar as cabeças destes bichos para provar que, no fundo, isto não é real, não é? É quase mitológico. Esta é uma figura que não existe, a não ser na nossa cabeça. No entanto, eu quero que vocês saibam que este bicho não representa a deficiência, representa o medo. Que muitas vezes acontece na empresa. A cadeira de rodas aqui simboliza efetivamente aquilo que nos imobiliza por causa do medo e não a limitação da pessoa. Eu não vou aqui também tecer muito acerca das coisas que eu faço, porque às vezes nós temos esta tendência depois também de olhar para as pessoas com deficiência com esta coisa quase motivacional do se ele faz eu também consigo, se ele se levanta de manhã eu também consigo, isto é quase aquela coisa do super-herói. Eu não sou, outra vez, nem uma coitadinha, nem uma super-heroína. Eu tento me encontrar efetivamente a caminho e no mais intermediário possível destes dois polos, né? Já basta a sociedade polarizada em que nós vivemos nas tantas temáticas que falamos. E este boneco, que foi criado por inteligência artificial, como devem calcular, é efetivamente aquilo que eu acho que pode desmontar os mitos. Porquê? Com humor
que é uma das minhas principais armas contra o preconceito. Acho que o humor traz-nos leveza, e nós podemos ser pessoas alegres e falar de coisas sérias. E às vezes nós achamos que esta coisa da alegria ou do riso é quase para enfraquecer a mensagem. Eu acho que é um poder incrível. Acho que quando nós nos rimos de nós próprios, a nossa vulnerabilidade transforma-se em forças e é isso que eu tenho tentado fazer. Como é que nós vamos destruir estes mitos? No fundo, nós precisamos de destruir porque são eles que nos impedem, que impedem de incluir as pessoas com deficiência no mundo corporativo. Portanto, eu vou-vos mostrar, vou falar do mito, eu acredito que vocês vão, se calhar, identificar-se mais ou não. Vamos ver quem é que enfia carapuças. Eu própria continuo a enfiar também, porque eu estou sempre a dizer, eu não sou especialista na deficiência, eu não sou especialista nem na minha própria deficiência. E eu acho que quando nós falamos de liderança, por exemplo, não nos podemos esquecer que nós, por mais que tenhamos responsabilidades no mundo empresarial, profissional, corporativo, sei lá, naquilo que vocês façam na vida pública também, o principal teste de liderança é a maneira como nós nos apropriamos da nossa história, como nós a contamos aos outros. A liderança começa em nós, não é? Como é que nós, o que é que nós estamos cá a fazer? O que é que fazemos com a nossa vida? Como é que estamos a viver o dia a dia? E qual é a história que nós escolhemos contar aos outros? É uma história fake? É o que nós escolhemos pôr filtros nas redes sociais? É uma seleção só das coisas boas quando estamos felizes? E mesmo no mundo corporativo eu também acho que isso acontece. E portanto, quando eu falo de liderança e da maneira como nós podemos destruir estes mitos, é porque eu acredito que nós temos que, primeiro, assinalá-los, né? Falar quais é que são os mitos. A seguir, perceber qual é a causa, porque é que eles existem. Depois, perceber qual é a consequência, o que é que eles vêm trazer e, portanto, qual é o impacto deles. E, por último, e no fundo aquilo que é o meu objetivo, mais do que vos inspirar e motivar-vos com esta sessão, é que vocês saiam daqui a fazer e a pensar diferente. E isso é o meio caminho andado para vocês cortarem a cabeça ao bicho e, portanto, assassiná-lo. Vocês agora vão dizer, andámos aqui nós a perder o nosso tempo numa sessão para a Mafalda andar a matar bichos a esta hora do dia. Mas mais uma vez, é isto, é esta leveza e a maneira como eu decidi contar esta história, sem uma linguagem muito complicada, gráficos, e trazer-vos mais peso e mais complicação naquilo que se calhar já é a vossa cabeça com relação a isto. Então vamos lá. O primeiro mito é um mito que eu acredito que se calhar, bom, eu não vou, isto não há uma escala, ou seja, não há uma hierarquia, mas eu acho que é a primeira coisa que muitas vezes nós pensamos não, é assim, não há pessoas com deficiência nas empresas porque elas não aparecem para o recrutamento. Não há pessoas interessadas, elas não são qualificadas e, portanto, elas não existem. E eu vou-vos dar um paralelismo, por exemplo, da vida social, que é a minha. Quantas vezes é que eu vou ou quero entrar num restaurante para ir jantar e o restaurante não é acessível, né? Tem uma rampa, não tem uma rampa à porta, a casa de banho não é acessível. Estou a dar assim um exemplo. E quando eu tento perceber porquê, e não vou falar agora aqui do que devia ser ou não, por causa das leis, da acessibilidade, não é? Porque devíamos ser fiscalizados e efetivamente a seguir essas pessoas, se levassem com uma coima, se calhar adaptavam o seu restaurante, mas o que acontece quando eu faço essa pergunta, porquê é que não é acessível, aquilo que me respondem porque normalmente nunca vêm cá pessoas com deficiência. Ora bem, não vêm porque elas não existem. Não vêm porque elas não conseguem entrar, porque elas não conseguem tomar uma refeição naquele sítio, porque elas, se forem lá, depois não podem ir à casa de banho. E quando alguém diz, mas não há muitas pessoas com deficiência, portanto, o número de clientes que nós temos, mesmo que eles existam, não compensa o investimento que as pessoas acham que vão fazer quando adaptam. Eu estou a usar o termo do restaurante para vos aproximar, mas é igual para uma empresa. O que acontece muitas vezes, nós dizemos, ok, então nós nunca pensamos naquilo que a pessoa com deficiência pode fazer, não sozinha, ou seja, ir sozinha ao restaurante, mas se não me é permitido entrar num sítio, significa que, por exemplo, uma das minhas competências sociais é, efetivamente, ter muitos amigos, e os meus amigos normalmente escalam-me para ser eu a organizar as festas de aniversário.
Então aquele restaurante não só vai perder um cliente, como se calhar vai perder 50, porque eu vou deixar de fazer aquela festa de aniversário ali. Então, o que acontece muitas vezes é quando nós temos este mito de que numa empresa não aparecem pessoas com deficiência interessadas e elas não são qualificadas. Então, para nós, calha melhor dizer que elas não existem. Não, efetivamente, não pode acontecer, porque isto vem de um sítio. As barreiras são invisíveis no acesso, é verdade. Os processos não são inclusivos. A comunicação está sempre a ser excluída para estas pessoas e, portanto, depois vai trazer uma consequência. A consequência é que o recrutamento é limitado, o reforço do ciclo de exclusão aumenta e nós estamos constantemente a olhar para isto como, ou seja, dá-nos mais jeito que elas não existam efetivamente, mas as pessoas existem. Então, como é que nós podemos assassinar este bicho? A palavra que eu escolhi para solucionar este mito é a oportunidade. Não há pessoas sem competências ou sem capacidades, quando falamos de qualificação, mesmo dentro das limitações de cada um, o que não existe é, muitas vezes, a oportunidade. E, portanto, a maneira que acontece, ou que devia acontecer, é nós perguntarmos cada vez mais porquê. É porque não damos oportunidades. É porque temos que rever os canais, a linguagem, os critérios e perceber que o talento existe, as pessoas existem, o acesso é que não. E, portanto, é isto que tem que ser efetivamente pensado e alterado. O segundo mito, vocês vão pensando nas perguntas que têm para fazer, que isso é a parte final. O segundo mito é quando nós estamos constantemente, eu há bocado dizia que não era especialista na minha deficiência, não é? E nós também temos esta mania de dizer, não estamos preparados, não temos condições, não somos especialistas, não percebemos nada disto. E isto outra vez, uma resistência, não é? Que é, isto é um tema, nós não estudámos sobre isto, não sabemos lidar com estas pessoas porque não estamos preparados. Porque somos uma empresa que o nosso negócio, a maneira como o que nós fazemos, não tem nada a ver com este tema. Então, eu pergunto, pessoas de recursos humanos, os recursos humanos são o quê? No fundo, é nós encontrarmos os recursos para lidar com os humanos. As pessoas com deficiência são humanas, não é? Têm valor enquanto pessoas. Então, nós temos que descobrir como é que nós nos preparamos. Não é preciso sermos especialistas, mas para criarmos condições para este recrutamento acontecer. E isto só acontece com uma coisa: antes da formação, é com a disponibilidade da nossa cabeça. Se nós dizemos logo, não vai acontecer, isto vai ser muito difícil, isto é impossível, não estamos preparados, não há condições, um dia talvez, então estamos constantemente a criar mitos e resistência. O primeiro passo é a disponibilidade, não é? Nós temos medo de errar, isto é uma causa, nós temos aquela cultura da perfeição, só quando temos tudo bonitinho é que avançamos, isto também é errado. Muitas vezes achamos que precisamos de formação, e claro que é preciso formação, estas sessões são importantes, é importante ouvirmos as pessoas com deficiência, mais do que se calhar teorizarmos sobre elas. Há uma frase muito interessante dentro da comunidade das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Quantas vezes é que já me convidaram para assistir a conferências em que estão a falar de temas que me dizem respeito e, com todo o respeito pelos técnicos que estudam sobre isto, metem nos oradores as pessoas que estudaram sobre a minha vida e não eu que sei sobre a minha vida. Então, isto é preciso que altere e só altera se nós efetivamente tivermos disponibilidade. Então, como é que assassinamos este mito? Quando olhamos para a inclusão como um processo e não é como um ponto de chegada, foi assim que eu comecei. Isto só se aprende fazendo. É o tal caminho que eu vos dizia. As pessoas com deficiência, eu acho que não é uma questão de serem especialistas, elas têm experiência. Então é importante que vocês as possam ouvir cada vez mais, porque no fundo eu acho que elas ajudam a ensinar. Se eu ontem dizia que foi muito importante eu ir outra vez à escola e ouvir miúdos de 8 anos, porque eles me ensinaram a mim. Isto cabe-me a mim ser humilde naquilo que é o meu papel de ser humano. E nós achamos que os adultos já estão todos educados e que não precisamos mais nada. Quantas vezes é que vocês não aprendem com os vossos filhos? Então, da mesma maneira, no mundo corporativo, eu acho que nós temos que ter a humildade de saber que não há coisas estanques e perfeitas. E que é importante, se nós tivermos disponibilidade, que isto avance para podermos ouvir, aprender e errar muitas vezes.
errar, mas efetivamente não rejeitarmos uma coisa que é uma ciência que nós não conhecemos à partida, mas que se calhar é muito mais humana do que técnica no final do dia. O mito número 3. Eu parece que estou aqui em modo rápido, mas é porque eu acho que é importante, vocês depois vão ter acesso a este PowerPoint, porque acho que é muito mais importante recolher as vossas questões também a partir de cada um dos mitos, e no fundo, isto não é uma montra, mas acaba por ser, eu sei que todos vocês estão envolvidos se calhar em projetos e em empresas, e é impossível eu fazer isto ou trazer-vos toda a informação possível numa sessão como esta. Aquilo que eu costumo dizer é que isto pode ser um ensaio para vocês, se quiserem saber mais, terem muito gosto efetivamente em ir à vossa empresa e fazer sessões muito mais alargadas, formação, aquilo que for necessário para podermos discutir. Eu estou sempre a brincar, a dizer que só um slide com um mito, e eles são 7, dá para nós fazermos uma sessão de formação só com um. Portanto, aqui é só aqui, no fundo, um cheirinho do que eu acho importante quando nós falamos de integração e de inclusão neste âmbito de recrutar e de receber as pessoas com deficiência dentro de uma organização ou de uma companhia. Então, o mito número 3 pronto, falarmos de dinheiro, né? Nós nunca gostamos de falar de dinheiro, achamos sempre que é aquela coisa que nós podemos sempre pôr para o final da linha, mas no final do dia, ou melhor, no início do dia, eu acho que é a preocupação de toda a gente que efetivamente tem que tocar o negócio para a frente. Isto vai ser muito caro e este é um investimento que não é, este investimento não é prioritário. Então, o que é preciso para mudar este mito, ou para destruir, é uma nossa mudança de atitude. Isto é uma atitude. Esta atitude da rejeição, de acharmos que tudo é caro, quando a gente nem sequer sabe o que está a falar, não tem nada a ver. Por isso é que eu digo que a deficiência é, se calhar, de todos os temas da inclusão, aquilo que vem no fim, porque as outras pessoas acham que os outros não custam dinheiro. As pessoas com deficiência pensam-se logo, quando é uma deficiência mais visível e física, né? Uma cadeira de rodas, vamos precisar de um elevador, que pode não haver, ou uma plataforma, ou mudar aqui um degrau. Eu estou a falar de barreiras arquitetónicas e muitas vezes há soluções, umas não tão de raiz, não é? Porque isto era outra conversa. Aquilo que nós precisamos é de chegar a uma altura em que criamos um design acessível e quando construímos alguma coisa, olhamos para a inclusão como um início e não vamos resolver o problema da acessibilidade, mas ainda assim, isto que está a acontecer agora é melhor, não é? Do que não acontecer nada. E, portanto, dentro daquilo que são os problemas ou as questões que temos que resolver em termos de acessibilidade, falando aqui do que pode ser mais caro, adaptar postos de trabalho, tudo que não tenha que ver com atitude emocional, psicológica e de relacionamento humano, então, obviamente que vai custar dinheiro. O que eu acho que é importante é, como em tudo na vida, não é? Quando vocês fazem alguma coisa na vossa empresa, pede-se um orçamento e tenta-se perceber quais é que são os caminhos. Não se diz logo que não se faz porque é caro. E se no mito anterior era não percebemos nada disto, é um assunto que nós não dominamos, não somos especialistas, então se não sabem, se não têm informação, como é que vão dizer que é caro? Não é? Então, isto é, mais uma vez, nós usarmos um mito que vem, no fundo, sempre nesta perspectiva de, não é reclamadora, mas é de resistência. Isto não vale a pena, isto vai ser um filme, no que é que nos vamos meter? Isto é um bocadinho típico português também, eu acho que é um bocado cultural. Mas neste tema, acreditem que é mesmo aquilo que eu mais ouço. O mito número 4. Pronto, pois é assim, quando resolvemos o problema de dinheiro, é o trabalho. Coitadinha da liderança, que não tem tempo para nada. Eles têm uma vida muito atarefada e agora ainda lhes vamos dar mais trabalho. Meu Deus, eles não têm tempo para dormir. Eu aqui não estou a ser irónica com relação a posturas ou a cargos de topo e de estrutura, porque eu sei que efetivamente eu não queria a vossa vida. Gosto muito da minha, mesmo sentadinha, gosto muito, muito da minha, porque acho mesmo que é preciso ter um estofo e uma resiliência para as responsabilidades que muita gente que tem cargos de topo e de gestão e de liderança tem que ter.
e respeito muito isso. Portanto, não estou a ser irónica de qualquer forma, mas neste mito é importante este lado, que é porque é que nós colocamos o ónus todo na liderança para haver o recrutamento ou a inclusão? A liderança tem uma decisão, mas isto é feito de colaboração. Este mito é assassinado com a colaboração, porque a inclusão só é inclusão quando todos se envolvem. Portanto, usar isto como uma desculpa para não incluir, a dizer que isto vai dar muito trabalho à liderança, eles não têm tempo para isso. A liderança muitas vezes só tem que decidir. E depois a seguir, né, isto vem por aí abaixo, ou vem por aí ao lado. E portanto, aquilo que eu acho que é muito importante nós percebermos é que, primeiro, só dizemos isto porque temos falta de exemplos positivos. Não há histórias. As pessoas não fazem aquilo que eu estou a fazer aqui, se calhar. Ou vocês, quando estão a preparar os vossos eventos de final de ano, de encontro de quadros, quando pensam no plano de formação, se calhar é mais giro ir chamar os oradores motivacionais que vos dizem yes you can e pagarem balúrdios para ter pessoas a dar-vos a receita para a felicidade, lamento imenso, não existe, do que vocês olharem para formas de como podem efetivamente incluir. Não é contratarem pessoas com deficiência para vos darem estas mesmas mensagens motivacionais, mas é para vocês ouvirem histórias reais, testemunhos, exemplos e olharem para a prática do tal storytelling real e perceberem, calma, isto no fundo, com colaboração, é só uma mudança, como eu dizia há bocado, de atitude. Mais uma vez, isto é preciso um envolvimento das equipas, não é uma coisa que é só a gestão que decide, e nós temos mesmo que perceber que tudo dá trabalho. Dá trabalho no início, como qualquer mudança. Nós alteramos um processo, um método, e isto vai dar trabalho. Mas depois é uma coisa, como todos os seres humanos, alguém já dizia, somos animais de hábitos, depois é um hábito que se cria. O problema é que nós às vezes nem sequer queremos tentar. Então, os processos vão melhorar a vida de todos, quando vocês perceberem que há uma colaboração inerente. A boa gestão vai incluir sempre diferentes perfis, porque é nessa discussão que sai a riqueza e que é produzido efetivamente aquilo que eu acredito que são cada vez melhores frutos para a empresa, e uma inclusão bem feita é aquilo que eu acho que vai reduzir os conflitos e o ruído. E muitas vezes nós temos essa tendência ao contrário, que é, quando são muitas pessoas diferentes, cada um tem uma opinião, isto é uma grande confusão, isto é muito ruído e não nos vamos entender. Não, porque nós conseguimos tirar o melhor partido de tudo o que é diferente, então, efetivamente, se a colaboração for bem feita, a inclusão também será. Estou no quinto mito. Vocês já vão ver aqui, né, que o bichinho já está quase morto. Este mito é aquele que eu acho que pode ser, no fundo, o mais discutível, o mais perigoso e que eu não gosto de generalizar, porque estamos aqui a falar, eu não sei quem são vocês, e vocês de certo que têm negócios muito diferentes. Mas muitas vezes aquilo que se diz é, quando incluímos uma pessoa com deficiência ou uma equipa muito diversa, isto vai baixar o nível e a produtividade, isto vai atrasar a equipa e depois vai refletir isso no negócio. Mais uma vez, o que vocês estão a querer dizer é, pronto, as pessoas com deficiência são lentas. É errado. Há pessoas com deficiência que são muito mais rápidas e muito mais eficientes do que pessoas sem deficiência. Agora, têm é que efetivamente ser bem recrutadas e esse início de processo, casarmos mesmo bem a função com aquilo que a pessoa é capaz de fazer, com as suas capacidades. E esse mito só pode ser, no fundo, alterado e destruído com a inovação. É assim, eu já não aguento esta palavra. Toda a gente fala de inovação. Toda a gente faz palestras sobre inovação. E aqui, com todo o respeito, mas quantas vezes é que nós ouvimos falar de inovação, 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 até no sharing knowledge? Assim, a pergunta é, nós sabemos efetivamente o que é que significa inovação? A inovação não é só a inteligência artificial, a tecnologia e tudo aquilo que nós estamos a trabalhar a nível digital e todos os processos de maquinaria que nós incluímos dentro de uma organização. A primeira inovação é na nossa cabeça. É a tal mudança de mindset, se vocês quiserem usar. É outra vez aquele chavão, um bocadinho, se calhar da autoajuda, né? Que eu abomino, mas que aqui serve.
que é nós saímos da nossa zona de conforto. E que é o quê? A previsibilidade, é aquilo que a sociedade nos disse durante tanto tempo. Então, quando nós inovamos, aquilo que vai acontecer é, vamos perceber que a produtividade não é uniforme, vamos perceber que as equipas diversas são muito mais criativas e nós precisamos de criatividade para a inovação acontecer. E é isso que vai resolver os problemas. Não é fazermos todos iguais, tipo a produção em série. E depois, a pergunta correta não é o que é que esta pessoa não faz? Não é? Quando nós pensamos, pessoas com deficiência, limitações. Não é? Aliás, se formos olhar para a palavra, eu sou uma mulher das letras e das palavras, portanto estou sempre a brincar com os trocadilhos, não é? Deficiência é o D antes da eficiência. É aquilo que não é eficiente, não é? Então vocês vão agarrar em sinónimos. Incapaz, ineficaz. Se forem a Espanha, as pessoas com deficiência chamam-se menos válidas. Mas depois o engraçado é que isto foi uma notícia que eu soube há uns dias, as pessoas neurodivergentes e as pessoas com autismo e com deficiência cognitiva, no Dubai, por exemplo, são tratadas como pessoas com determinação. Esta é a tradução literal, é para português, que é completamente diferente. Não é? Estamos a agarrar nesta característica e aqueles chamam uma coisa positiva, não é negativa. Mas aqui, se nós formos a traduzir à letra, é uma coisa negativa. E, portanto, eu acho que estamos a fazer mal as perguntas. Não é? Para inovar é mudar a pergunta. E a inovação aqui não é o que é que esta pessoa não faz, o que é que ela não consegue, onde é que ela é limitada. Não, é onde é que ela é boa, qual é que são, qual é que é o potencial dela, o que é que ela consegue fazer, o que é que ela gosta de fazer, o que é que ela é capaz de fazer. Então, se nós alterarmos, não é? Inovarmos este método, vai mudar tudo também. E o mito vai efetivamente destruir-se. Vou para o mito 6. E este mito é aquele que eu mais gosto. O meu pai diz que eu devia chamar-me Mafalda Tagarela Ribeiro. Aquilo que eu estou sempre a dizer, que esta coisa da comunicação, ou o tagarela que ele usa, comunicar saudavelmente e bem, não é só aquilo que nós dizemos, não é só linguagem verbal. No meu caso, para vocês, eu não posso fazer muito mais do que dar as mãos e olhar para vocês e sorrir, porque estamos aqui com este limite de ecrã. Espero um dia poder estar com vocês pessoalmente e com quem eu já estive e viu esta sessão ao vivo. Mais uma vez, vou ser apologista daquilo que eu defendo. A sessão ao vivo não foi melhor, foi diferente. Ok? Não foi melhor, não foi pior, foi diferente. E, portanto, nesta diferença, o mito que nós usamos muitas vezes é que não sabemos comunicar. Ai, que medo. Não é? E isto vem até de uma postura de humildade. Eu acho que o preconceito, mais uma vez, o trocadilho da palavra em português, o que é o preconceito? É aquilo que vem antes do conceito. É o pré-conceito. Então, se vocês imaginarem que o conceito é uma caixinha onde nós metemos lá para dentro experiência, formação, relacionamento, aquela coisa de as pessoas com deficiência, que têm, uma pessoa que tem alguém na família ou nos amigos, não é? E que lida com a deficiência, está mais apta para não errar. Não necessariamente. Eu posso errar tremendamente com uma pessoa cega, não é? Porque eu não sou cega, porque eu não tenho amigos cegos, porque eu não lido com a cegueira no dia a dia e eu sou uma pessoa com deficiência. Portanto, este mito, outra vez, de que há coisas aqui mais exclusivas para uns e para outros. Aquela coisa de que quando chega alguém à empresa e entra numa equipa, nós queremos, eu não vou lá porque depois não sei o que é que vou dizer. É melhor ir lá, não sei quem, falar com ele e dar as boas-vindas e ver o que é que ele precisa, porque eu ouvi dizer que ele tem uma prima já em não sei quantos grau, com trissomia 21. E a pessoa que entrou está de cadeira de rodas. O que é que isso tem a ver? Nada. Mas nós temos aquela coisa de, pronto, eles conhecem-se todos, eles sabem todos como é que se orientam. Não é assim. As pessoas são todas diferentes, até as pessoas com deficiência. As pessoas, há pouco tempo eu tive a fazer um evento e tive o prazer de entrevistar uma pessoa que, efetivamente, nós já nos conhecemos há algum tempo, mas ele, nós temos uma diferença de idades pouca, é um rapaz e tem a mesma doença que eu. E é normal que, com amigas minhas que nos viram ao lado um do outro, nós temos parecenças físicas, características que são da anatomia, que são normais daquilo que é uma doença rara. Nós somos muito diferentes.
É muito diferente lidar comigo ou com, neste caso, com o Tiago. Porquê? Porque somos duas pessoas que tiveram uma formação diferente, tiveram famílias diferentes, que nasceram em sítios diferentes, que têm amigos diferentes, que têm personalidade diferente. Ou seja, isto não nos define, não é? É uma condição, não é uma definição. Portanto, quando nós dizemos e olhamos para isto como um mito de eu não vou lá porque eu não quero ofender ninguém, tenho medo de errar, então a maneira que nós temos de resolver isto é saber comunicar. E saber comunicar é rejeitarmos o silêncio, a invisibilidade, aquele elefante na sala, neste caso não é um bicho de cabeças, é um elefante gigante, nós fazemos de conta que não está lá, mas está. E às vezes vem dessa postura de humildade, que é, como nós temos a caixa do conceito vazia, nós transformamos crianças. Só que as crianças normalmente quando fazem perguntas, apesar de nós dizermos que elas são muito cruéis, elas não são cruéis, são verdadeiras. Elas não têm maldade nenhuma porque elas não têm histórico. Então elas são curiosas. Eu prefiro mil vezes que vocês sejam pessoas curiosas comigo do que deixem os vossos medos afastar-se de mim. Por isso é que eu acho que a melhor solução para uma boa comunicação é perguntar. Eu fui treinada para perguntar quando tirei jornalismo, mas eu hoje percebi que para isto correr bem, eu tenho que aceitar que vocês me façam perguntas. E eu prefiro que vocês me façam perguntas e que me peçam ajuda para como, ou perguntem o que é que eu preciso, em que é que eu te posso ajudar, para onde é que nós vamos. E que isto aconteça, esta troca fluida e saudável e humilde para os dois lados, de aprendizagem contínua, porque aí nós vamos errar muito menos. Ou pelo menos vamos mostrar às pessoas com deficiência que nós não estamos a excluí-las nem a marginalizá-las. Nós queremos aprender com elas como é que podemos comunicar melhor. Estamos no último mito, e este mito é aquele que causa mais confusão. Porque nós achamos que incluir as pessoas com deficiência é porque nós somos muito boas pessoas. Não é? Tipo, as pessoas com os empresários, as pessoas que acham que incluir as pessoas com deficiência na sua empresa é serem extremamente caridosos, em vez de passar um cheque, pronto, enfiamos-los aqui para dentro. Porque achamos sempre que as pessoas com deficiência confundimos o mercado de trabalho com a responsabilidade social, não tem nada a ver. São duas coisas diferentes, não é? O recrutamento dentro da inclusão e da diversidade é uma coisa e a responsabilidade social é outra. E depois temos esta perspectiva de que o mito que nós temos é eu gostava de ajudar. Eu pessoalmente, eu confesso, eu não suporto a palavra ajudar. É aquela coisinha, estão a ver, pronto, vou lá, faço uma coisinha qualquer, depois lavo as minhas mãos e alguém que se oriente. Incluir é fazer parte dos processos. É olhar para as pessoas com o valor que elas têm. É dar-lhes as ferramentas equitativas delas poderem ser diferentes. Não é transformarmos isto numa coisa igual. Então, esta coisa do até gostávamos de ajudar, assim, mais solidários, mas depois, se calhar, assim criamos outro problema. Parem de achar que incluir ou integrar é resolver problemas. Nós estamos a mudar uma cultura. Estamos a ser embaixadores de inclusão, não estamos a resolver problemas. Eu não gosto da palavra problema quando as pessoas perguntam qual é o teu maior problema? Eu digo, eu não tenho problema, tenho desafios. E nós olhamos para a vida assim, não é? Os desafios que todos temos, vai tirar peso à palavra, porque a palavra problema já é pesada, já é pejorativa. Se nós olhamos para a deficiência como um problema, já achamos que somos nós os super-heróis, vamos salvá-los. Depois também temos esta mania, que as pessoas com deficiência têm sempre duas posturas, né? Elas só podem existir de duas maneiras, que é ou sempre em perigo, ou sempre a precisar de ajuda. Eu vou-vos contar, eu tinha aqui histórias incríveis que depois, à frente, se tivermos tempo, posso dar-vos uma ou outra, mas eu queria só que vocês tivessem esta noção. Eu não posso estar na cadeira de rodas, num sítio qualquer, às vezes, só existir, a respirar, a olhar para algum lado. Estão a ver, a ter aquela postura de influencer, olhar para o horizonte. Que alguém que vem até com uma boa intenção, em vez de perguntar se eu preciso de ajuda para alguma coisa, se está tudo bem, a pessoa vem quase, não pergunta, ela impõe essa ajuda. E depois se eu digo que não, é porque eu sou mal agradecida. Porquê? Porque nós temos esta perspectiva sempre de que quando encontramos alguém muito diferente de nós, então nós estamos a ser solidários, nós temos que ajudar. Mas já perguntaram se essa pessoa precisa de ajuda? Às vezes eu tenho condições para ser autónoma em determinado tipo de situações. Portanto, eu sou a primeira pessoa a achar que ser dependente dos outros não me torna alguém inferior, pelo contrário. Acho que nós todos somos dependentes uns dos outros, enquanto
humanidade e devíamos perceber isso claramente. Tivemos aqui há dias, ainda ontem eu escrevi sobre isso, um exemplo incrível, ficámos todos maravilhados com aquilo que aconteceu com a expedição à Lua, e aquilo foi uma lição de humanidade gigante, de nós percebermos que nós somos, todos somos uma tripulação, e andamos completamente afastados uns dos outros. Há uma coisa que eu não pus no texto, mas que partilho com vocês que eu achei muito engraçado, que foi um dos astronautas, depois de tudo, né, cada um voltou às suas casas, agora estão em recuperação, e um deles chega à porta de casa e tinha assim uma coisa louca, tipo, os vizinhos todos, ali parecia que tinha chegado uma estrela, uma popstar. Toda a gente a tirar fotografias, balões, crianças, vestidas de astronautas, e ele disse uma coisa incrível que é, ele é a mesma pessoa. E aqueles vizinhos todos, durante não sei quanto tempo, são vizinhos e não se conheciam. Não falavam uns com os outros, nunca perguntaram quem precisava de ajuda. Não sabem da vida uns dos outros. Mas de repente, como há uma pessoa deles que foi à Lua, eles pararam tudo e juntaram-se todos para estar ali na porta dele, para poderem tirar uma fotografia e dizer eu sou vizinho daquela pessoa. E de repente, quando nós queremos, porque temos um motivo, já nos aproximamos todos uns dos outros e já parecemos que dependemos todos uns dos outros. Portanto, é preciso uma mudança, efetivamente, desta perspectiva do que é que significa autonomia, liberdade, dependência, humanidade e de que efetivamente temos mesmo que olhar para a vida de outra maneira. Portanto, temos aqui um bicho que está completamente assassinado. A inclusão é um desafio de gestão, de cultura e de liderança. Não é um problema, é mesmo algo que precisa de deixar de lado os estigmas dos mitos em si. E aquilo que nos leva ao próprio título desta sessão, dado pelo Jaime, é aquilo que às vezes nós podemos achar que já estamos a fazer. E não estamos, ou pelo menos estamos a meio caminho. Há mesmo uma diferença entre integrar e incluir. Integrar é quantidade e incluir é qualidade. Ou seja, acho que esta imagem dá para explicar um bocadinho. E o que é que eu quero aqui dizer? Eu não sou contra a integração. Eu acho que muitas vezes, neste caminho que eu vos disse de fecharmos ou destruirmos os mitos, nós precisamos mesmo de começar por algum lado. Como eu dizia, pessoas que às vezes me perguntam se eu sou contra as cotas, não é uma questão de ser contra ou a favor, é perceber que às vezes é um mal menor que tem que existir. Mas o problema não é o problema, é o que é que vamos fazer a seguir? Porque não é recrutar só, por isso é que eu digo, integrar é quantidade. Recrutamos, e depois? Como é que retemos talento? Não é? Isso só pode acontecer se nós estivermos a recrutar pelas razões certas, portanto, com qualidade. E as razões certas são quando nós destruímos todos os 7 mitos que estão efetivamente para trás. Eu, para finalizar, deixo aqui esta imagem que é também um trocadilho, neste caso é visual, foi um cartaz que ganhou a segunda menção honrosa em 2025 de um concurso que o Instituto Nacional de Reabilitação faz sempre todos os anos, e gosto mesmo muito, porque mostra aqui esta perspectiva de que é na nossa diferença, ou é pela própria deficiência que nós podemos fazer a diferença. Muito E, bem. no Mafalda. fim, acho que acabámos, E agora vamos mas passar. não acabámos, né? Porque eu quero muito ouvir-vos e saber quais é que são as vossas dúvidas, as vossas questões, ou se calhar só observações, ou exemplos que possam já ter de inclusão, integração ou recrutamento dentro das vossas empresas. Muito Muito bem. obrigada. A Mafalda depois manda uma apresentação para eu depois partilhar também no grupo. Muito obrigado, Mafalda. Uma experiência fantástica. Agora vamos passar aqui aos nossos ilustres participantes. O Carlos Dias está aqui conosco. É um amigo, mas é uma pessoa que também tem passado por este tema, porque pronto, tem um filho que também tem alguns problemas do ponto de vista de deficiência. Carlos, algum comentário, alguma questão para a Mafalda? Boa tarde a todos. Jaime, muito obrigado pela oportunidade. Mafalda, só posso dizer, agradecer essa fantástica apresentação que fez, que de facto tocou em todos os pontos, e é muito importante passar esta mensagem
para as empresas e organizações, porque muitas vezes tem uma percepção errada do que efetivamente se passa com as pessoas com deficiência, e inclusivamente é no local de trabalho e tudo isso. Efetivamente, nos últimos tempos tem vindo a melhorar em termos do nosso país. Verifica-se alguma melhoria nas várias abordagens. Eu estou nisto há algum tempo, porque o meu filho tem, como já me referiu, uma problemática, pronto, que não era conhecida há muitos anos, mas acabou por ir de forma, até porque atualmente o Elon Musk também tem a mesma problemática que o meu filho, portanto isso aí acaba por ser uma forma de mostrar que as pessoas com estas problemáticas conseguem ter uma vida não totalmente normal, mas dentro da maneira do possível das outras pessoas. Como eu estava a dizer, cá em Portugal tem-se vindo a verificar uma melhoria nessas situações. As empresas estão mais receptivas, mas de uma falda disso, provavelmente estão mais preocupadas com a integração do que propriamente com a inclusão. Isso é verdade. Nós verificamos que ainda é difícil conseguir, portanto, arranjar colocação de trabalho, portanto, e geralmente as empresas não têm a noção um bocado das potencialidades que têm algumas das pessoas. E eu, por exemplo, agora, como é uma falta de para se poder, há alguns exemplos interessantes. Há um exemplo que eu tenho acompanhado de perto, que é de uma empresa que é especial externo. Foi um pai dinamarquês que descobriu que o filho tinha uma problemática e essa problemática ele tornou um fator competitivo, que foi criar uma empresa especificamente para integrar pessoas que tinham, neste caso, o síndrome de Asperger, que é a situação que estamos a falar. E então o que é que ele fez? No fundo, descobriu que o filho tinha umas particularidades, que tinha uma capacidade de memorização e de detectar a paixão pelo detalhe, que era uma vantagem competitiva. E ele, como se criou a empresa, precisamente só empregava pessoas com essa problemática. E o que é que essas pessoas eram boas? Era a fazer testes de software. Começou a utilizar os testes, porque os testes de software nós podemos fazê-los, qualquer um de nós pode fazer uns testes, mas ao fim de um bocado começamos a aborrecer e já não fazemos a mesma coisa com a mesma precisão e com a mesma repetição, nos cansamos e tudo isso. E estas pessoas com esta problemática conseguem fazer vezes sem conta, da mesma maneira, sem e com uma produtividade muito acima das restantes pessoas. E isso também se passa noutras situações, que, por exemplo, os correios ingleses, há uns 20 ou 30 anos atrás, empregavam estas pessoas com estas problemáticas que tinham uma produtividade muito o dobro ao tipo dos restantes. E o que é que eles faziam? Portanto, agora o correio já se faz com distribuição de uma forma mais digital e mais prática, mas era manualmente. O que é que faziam essas pessoas? Tinham uma capacidade de memorização brutal, punham as cartas nos sítios corretos quando faziam a distribuição, agora pelos códigos postais, ou que fosse pela morada que fosse, no sítio certo, muito mais rapidamente que os outros. Não faziam pausas de 10 em 10 minutos porque estavam cansados de fazer aquilo. Tinham uma capacidade, eram super pontuais, são tudo isso. Portanto, ou seja, há às vezes necessidade de rentabilizar as potencialidades das pessoas, tal como a Mafalda indicou e muito bem no MIT 5, porque essas pessoas têm potencialidades provavelmente que as empresas não descobriram, e esta do exemplo do teste de software, de tudo isso, essa empresa tem crescido e neste momento já tem mais de 1000 pessoas, portanto já abriu delegações em várias partes do mundo, e cá em Portugal também, a Special Star. Até por acaso amanhã até vou participar numa coisa que já várias empresas estão envolvidas no processo, desde a nós, a Caixa de Depósito, a Critical Software e tudo isso, que integram essas pessoas com estas problemáticas. Portanto, todos os anos abrem umas candidaturas em que vão selecionar 10, 15 pessoas e essas 15 pessoas vão fazer depois um curso e depois são integradas nas empresas. E essas potencialidades que elas têm destes testes de software são fantásticas porque eles têm resultados acima dos restantes colaboradores. Portanto, o meu desafio aqui para a Mafalda era só para finalizar, desculpem ter sido um bocado mais longo, porque esta componente me toca em particular, é que nós temos vindo a melhorar, até já existe uma legislação desde 2018 que ajuda a integrar, pelo menos agora que já entrou em prática com as cotas para as empresas, só que o problema das empresas muitas vezes foge um bocado a isto, porque não há um controle efetivo, não há fiscalização e não há interesse, provavelmente, nisso é que incluem nessas cotas pessoas com mais de 50 anos e 60 que já estão com problemáticas de saúde e que são integradas também na deficiência e não dão oportunidade aos mais novos, aqueles que têm 20 e 30 anos, que estão no início querem entrar no mercado de trabalho e não conseguem porque ficam limitados, porque eles já atingiram as cotas com os outros que têm mais de 50 anos. Portanto, não sei como a Mafalda, até como jornalista e tudo isso, o que é que se poderia fazer para fazer com que perceber que as empresas que se calhar estão a incorrer num erro ou não aproveitar os talentos mais jovens
com deficiências de vários tipos. Obrigado. Obrigada. Se calhar juntamos mais duas questões e depois a Mafalda responde, está bem? Ok? Ou prefere responder já? Já posso, Sim, sim. posso. Eu gostava muito de agradecer à Mafalda esta sua intervenção, mas eu gostava de lhe colocar uma questão que é uma questão talvez um bocadinho ex ante, ou seja, vamos partir do princípio que estamos a tratar de pessoas que estão a formar outras. Vamos partir do princípio que a empresa que estamos a falar é uma escola que está a formar profissionais de futuro. Como é que essas pessoas transmitem esses conhecimentos de inclusão se depois eles não forem bem compreendidos? Digamos que essa qualidade perde-se provavelmente. É um grande problema hoje, principalmente nas escolas que formam professores, que os professores saibam ensinar os seus alunos do que é a inclusão. Muito bem, sim, senhor. E vamos, Mafalda, juntar mais aqui uma terceira questão e já passo a palavra de imediato. Elsa, quer também fazer um pequeno comentário ou não? É sempre um gosto ouvir a Elsa. Força. Mafalda, parabéns por ser uma voz ativa e por tudo agora que nós ouvimos aqui. Mafalda, eu acho que a nossa sociedade, não sabe lidar com a diferença, não é? E então nós usamos estes mitos todos, estas desculpas todas um bocado para afastar. E parece-me que muito do que é feito é um bocado para ser bem. Isto é a minha, pronto, é o que eu sinto, não é? É um bocado em relação a várias coisas, não é? Que está mal na sociedade. E eu acho também que, não sei se a Mafalda acha que não devemos começar pelas escolas. Eu acho que nós devíamos de haver mais programas, lá está como também o senhor tinha dito, nós devíamos de ter mais programas. Acho que as escolas deviam de ser o principal objetivo, não é? Para consciencializar os futuros adultos, não é? As crianças, os futuros adultos, não sei. O que é que acha, Mafalda? Obrigada. Mafalda, já tem aqui três questões para responder. Só para não me perder, eu gostei muito da partilha da Foi primeira Carlos intervenção, Dias, o mas Manuel ele chegou a Dias fazer uma e a questão Elsa. mesmo. Não, foi só uma partilha, não foi? A primeira. Não, o Carlos fez uma questão. Perguntou no fundo, o que é que a Mafalda acha que pode ser feito para reforçar a capacidade das empresas de serem mais receptivas Ok, e integrar. ok. Não. É porque Esse depois foi um nós pouco a temos ideia. ali, até porque eu acho que nessa empresa que o Carlos fez, ou seja, e acabou por contar ali um bocadinho, a dar um bom exemplo, não é? Neste caso, aquela conversa que eu dizia que nós precisamos de exemplos positivos, e aqui respondendo especificamente por ordem. Uma das coisas que eu era impossível, não é? Mesmo assim, já recebi aqui alguns inputs de amigos que efetivamente a sessão era para ser mais curta, e eu acabei por me entusiasmar porque é muito material, é muita coisa para entregar, e às vezes acabo por sem querer ser um bocadinho trapalhona com isso. Mas a verdade é que quando eu olho, falou especificamente da questão da rapidez, não é? Do método, que naquele caso, aquela empresa fez uma coisa que nós estávamos aí a falar da lentidão, e outra coisa que eu não consegui falar, mas que é muito, que acontece exatamente ao contrário, às vezes, é a própria motivação que é contagiar, que é um contágio para os outros colaboradores. Quantas vezes é que nós, muitas vezes, quando estamos a fazer aquelas, estamos a falar da indústria ou de negócios que são, lá está, muito rotinados, não é? E muitas vezes nós próprios, os colaboradores, acabam por se desmotivar, parece que todos os dias são a mesma coisa, são iguais. E o que é que acontece? As pessoas com deficiência dão muito mais valor à oportunidade que têm. E quando estão devidamente incluídas e numa equipa, elas próprias mudam o ambiente, a energia. Não é só a questão do que é que elas fazem, não é? Da produtividade, da rapidez, do lado emocional do próprio negócio, daquilo que o Carlos até deu como exemplo, mas também é este lado, é o que é que efetivamente muda na energia das pessoas que trabalham com aquela pessoa. As experiências que eu tenho, de feedback que me chega é sempre positivo, nunca é ao contrário. Mas respondendo especificamente, eu acho que o que é que as empresas podem fazer mais?
eu acho que eu posso responder se calhar aos três, da mesma maneira que é, eu concordo com vocês com a questão da educação. Uma das coisas é o que é que as empresas podem fazer mais é uma empresa, quando quer resolver a problemática, e agora vou ser irónica outra vez, da palavra problemática, isto não é uma problemática, é um desafio que tem que acontecer e nós temos que aprender a usar efetivamente, mais uma vez não tenho tempo para falar de linguagem inclusiva, mas é importante que nós aprendamos a falar positivamente acerca destas questões, porque mais uma vez a deficiência não é uma ofensa, nós não olhamos para a televisão e não gostamos de alguém que está a dizer alguma coisa, passa o exemplo, um político, e nós temos tendência a dizer pá, aquele não sei quantos é cego ou surdo ou autista, o governo está autista, e nós estamos a fazer o quê? A usar uma característica que é da deficiência para ofendermos alguém, porque estamos a olhar para aquilo como um ato pejorativo. E, mais uma vez, os miúdos são esponjas, ouvem o que os pais dizem e depois vão para a escola fazer isso. E chamar isso aos amigos. Então, isto é uma bola de neve, que é, todos temos responsabilidade. E, portanto, o que é que as empresas podem fazer, respondendo ao Carlos, é perceber que a coisa não acaba no recrutamento. E aqui vou à educação, respondendo ao Manel, que é, como é que se formam estas pessoas? Trazendo consultores, acompanhamentos, pessoas com deficiência que não têm efetivamente que trabalhar naquela empresa, mas que podem ser ajudadores dos técnicos de recrutamento. Porque o que é que acontece? Às vezes, uma empresa vai a buscar as melhores empresas que existem de recrutamento para fazer recrutamento de pessoas com deficiência e depois fazem o quê? A tal integração. Quantidade, quantidade, quantidade. Tratam de tudo. Incrível. Eles entram. Mas as problemáticas, aqui sim, são as problemáticas, vão surgir no dia a dia. E no dia a dia, essa manutenção só se faz com a resolução de problemas. E isso, é assim, isto parece que temos todos então que ir para a escola, né? Porque já estamos numa fase em que nós todos temos que, para lidarmos uns com os outros, não é preciso ter deficiência, é uns com os outros, nós temos que aprender, temos que ser formados outra vez. Porque parece que nos desaprendemos de uma série de recursos, fatores que são humanos, a empatia, o respeito pelo outro, a escuta ativa, o interesse, a curiosidade, tanta coisa que nós nos vamos esquecendo à medida que vamos nos tornando mais velhos. Ou que achamos que não temos tempo para estas coisas. E, portanto, o que é que as empresas podem fazer? É não se focarem só no recrutamento, mas ter um trabalho contínuo. É quando resolvem convidar alguém para dar uma palestra ou uma formação, tentarem que aquela mensagem que foi passada naquela uma hora tenha uma continuidade, não seja um evento. E aqui, mais uma vez, eu não estou a criticar, mas as empresas agora fazem eventos por tudo e por nada. Eu não sei como é que é a vossa vida, mas eu tenho amigas minhas que não fazem mais nada que andar em 2, 3 eventos por dia. E vamos às conferências e ouvimos. E depois nem sequer temos tempo de aplicar, nem temos tempo de criar um projeto em continuidade. Então, o que eu acho é essa formação ou essa educação tem que existir, obviamente, dentro daquilo que eu estou a generalizar, porque isto muda consoante as empresas e as lideranças, mas tem que ser aqui outra vez uma cooperação. Temos que ir buscar um bom consultor de recrutamento, mas também temos que ir buscar as pessoas que são entendidas em determinada matéria, e às vezes não é para incluí-las na equipa, é se calhar para um projeto específico e buscá-las. Porque são elas que dão resposta a esse envolvimento. Elsa, aquilo que eu posso dizer é, eu concordo consigo, mais uma vez, eu partilhei com vocês a minha experiência de ontem, ao ter ido a uma escola, e já não ia a algumas, posso-vos dizer que é o meu público favorito, não desfazendo ninguém, é mesmo, e tenho pena de não ter tempo e condições logísticas e até do próprio financiamento, que é tão difícil as escolas conseguirem ter convidados para não é? Eu, por exemplo, é tranquilo eu ir à escola de alguém que é filho de uma amiga minha, que é próximo, e isto é tudo muito fácil e eu consigo articular a minha agenda para fazer isso, mas se eu for chamada para ir a uma escola a Viseu, eu tenho custos, não é? Eu tenho uma logística, eu não conduzo, eu tenho que ir com alguém, e às vezes as pessoas acham que é só convidar, e não é, muito menos para mim.
E é por isso só que, ou seja, não é porque eu não quero, eu tenho pena de não fazer mais este público, porque de facto eu acho que a semente tem que existir e tem toda a razão. Eu sou a primeira apologista a achar que a educação está estagnada, mas isso não é só na inclusão, é em tudo. E os adultos só são preconceituosos porque não foram expostos à diferença na infância. Mas também não acho, e aqui estou a falar para o mundo corporativo, que nós temos que, outra vez, lavar as nossas mãos e dizer, isto temos é que investir na educação. Porque temos que trabalhar para as gerações que vêm a seguir a nós. Quando elas forem CEOs, né? Eu ontem falei para futuros CEOs. E quando eles forem CEOs, eu provavelmente já não estou cá. Mas o que é que fazemos às pessoas que são adultas, jovens adultos, que hoje em dia precisam trabalhar e que são massa de valor e que podem contribuir para a economia? Portanto, é um bocadinho esta coisa de também não podemos dizer, pronto, a culpa está na educação, isto é de baixo, temos que apontar tudo para a educação. E depois, quando tiverem, outra vez, quando tiverem preparados, depois venham falar das empresas. Não, isto é um trabalho que nós não podemos nos demitir do nosso papel social nas várias áreas, e eu acho que tem que ser paralelo, não pode ser, tem que ser complementar, não pode ser alternativo. Obrigada. Muito bem. Vamos passar a uma segunda ronda. Nós temos aqui depois a Fernanda e as duas Anas, que são pessoas que têm acompanhado há muito tempo a Mafalda, mas eu se calhar desafiava o Gil Oliveira, que está aqui connosco, e que tanto quanto eu sei está muito ligado também a um grupo importante do ponto de vista industrial. Gil, estás a ouvir? Estou a ouvir, estou cá, estou cá. Muito bem. Boa tarde. Quer fazer um pequeno comentário ou alguma questão em relação a esta nota que foi aqui deixada sobre as empresas estarem ou não motivadas e sensibilizadas do ponto de vista interno para esta agenda de também incluírem e integrarem pessoas com deficiência nas suas estruturas? Claro que sim, claro que sim. Bem, Começo por dizer que, obviamente, acompanho a Mafalda de longa data e tem sido sempre uma inspiração e transporto o exemplo dela e a mensagem dela para os ambientes industriais que acompanho, nomeadamente no Grupo Iberomoldes. E o que tenho a dizer é que, daquilo que conheço, ainda estamos no início do caminho. Portanto, há muito caminho e a mensagem é positiva, não é negativa. É, é aqui que temos muito que fazer. Com estes exemplos que foram aqui dados, não só o da Mafalda, mas o que o Carlos partilhou, eu já estive no mundo do software e sei quão importante é ter pessoas com essas capacidades para fazer os testes de software. Acho que há um enorme caminho a percorrer e, portanto, agradeço à Mafalda e ao Jaime por ter trazido aqui este exemplo para nos continuar a picar, mais do que inspirar, a picar a quem tem responsabilidades nas empresas para perceber que há muito que fazer e vamos a isso. Portanto, não me estendo mais dizendo que é uma mensagem positiva, vamos trazer ainda mais bons exemplos para termos muitos para partilhar. Ok? muito bem. Já gostava de. Sim, Alexandre. Eu ia passar a palavra também, faz favor. Antes de passar depois a outras pessoas, faz favor. Mafalda, eu não pude estar desde o princípio, precisamente porque acompanho um dos meus filhos numa situação, todas são diferentes, mas já com 51 anos, mas achei absolutamente estimulante e aprendi imenso consigo, apesar de ter uma experiência pessoal com um dos filhos que já lá vai em 53 anos. Mas queria, se me autorizassem, prestar homenagem a duas pessoas já falecidas e que me foram especialmente úteis, a mim e à minha mulher, no caso do meu filho Alexandre. E só conto rapidamente porque é uma perspectiva que eu queria partilhar para que a Mafalda também possa comentar. Nós, nos primeiros 4, 5 anos de vida do rapaz, do filho Alexandre, víamos um bocado aflitos. Isto eram 4 ou 5 anos depois do 25 de Abril, o ensino especial tinha acabado, porque era um bocado de moda dizer que não era preciso ensino especial, ele não conseguiu aprender praticamente nada daquilo que é convencional e atual, e por obra e graça de um homem já falecido, que foi diretor-geral de saúde e foi também o primeiro que criou o Departamento de Apoio aos Tóxicos Dependentes, era o José Luís Castanheira Santos, veio a ser depois
fez a carreira de catedrático de saúde pública, pedi-lhe, eu precisava de apoio, a minha mulher e eu e a nosso amigo, porque temos que perceber melhor, Mafalda, éramos ignorantes, quer dizer, os pais, neste caso é a ignorância dos pais e da forma como é que devemos atuar. Vou simplificar e comecei a ter algumas sessões de troca de impressões com um homem também já falecido, o professor Joaquim Bairrão Ruivo, que nessa época era diretor do COMP, Centro de Orientação Médico-Pedagógica, era a única instituição que restava pública para apoiar a situação. Várias sessões se fizeram com o Alexandre, com os pais do Alexandre, e passados uns tempos, umas semanas largas, eu digo ao Zé Luís Castanheira Santos, então não estou a perceber, nós estávamos convencidos, erroneamente, parvamente, que estávamos à procura de saber melhor qual era a deficiência do nosso filho, e não nos diziam nada. Pedi para falar com o Joaquim Barro. E ele diz-me assim, Alexandre, pai, você quer mesmo que eu lhe diga exatamente qual é o meu problema? Era isso que eu estava a pedir. Olha, nós não temos problema nenhum com o seu filho deficiente. O Alexandre vai ser felicíssimo dentro dos limites próprios das circunstâncias em que está. O meu problema é outro, muito mais complicado. Mas, ó, professor, diga-me lá, sabe quem é? O meu problema principal é a mãe e o pai do Alexandre. Isto foi um morro no estômago. Isto foi há 45 anos. Mas, ó, professor, vou explicar. O Alexandre vai ser capaz de construir o seu território próprio. Mas nesta fase, em que está muito dependente ainda dos pais, é essencial que vocês lhe deem espaço. Isto lhe causou grandes problemas na relação até com a minha mulher, porque ela queria estar próxima dele, arranjou um emprego para poder estar próximo dele, e até quase que não trabalhava, portanto, para o levar à creche, eu tive que me impor, seguindo as orientações do falecido Bairrão Ruivo, e começamos a dar mais margem ao Alexandre, mesmo com 5, 6, 7 anos, mesmo sem ele conseguir aprender. E as coisas começaram a correr melhor. Não. O que é que estava a acontecer, Mafalda? Aquilo que muitas vezes a Mafalda hoje referiu. O Alexandre não conseguia aprender uma letra, nem uma palavra, mas começava a comunicar muito bem. Tinha outras defesas. Recordo-me que uma das professoras primárias teve que pedir e da entrada de baixa, porque veio-me explicar um dia o seguinte: o Alexandre não a conseguia aprender, mas era o único que reparava que eu num dado dia estava mais bonito. Tinha-me arranjado melhor. E eu não conseguia perceber como é que aquilo podia acontecer. Ou seja, o Alexandre tinha outras portas e para poder integrar-se, aqui é a perspectiva dele próprio, tentava integrar-se na sala de aula, não aprendia e fazia o esforço de comunicar com a professora. Não queria demorar-vos muito, é o meu testemunho. Ainda hoje ele trabalha, desde os 17 anos. Começou por uma estação de serviço, porque as pessoas, a forma de integrar foi passar anos e anos ao ar livre, limpar e lavar os automóveis. Mais tarde teve problemas de joelhos, porque tinha também epilepsia e demorou uns anos a controlar e por conseguinte ter problemas, teve que ser operado os joelhos, etc. E hoje trabalha na área, digamos, numa cantina, digamos, e aí vai melhorando. E o que é que acontece? Quando os respectivos chefes lhe dão a oportunidade, como o professor Bairrão, saudoso Bairrão, dizia, de ele poder participar no espaço da cantina, em novas atividades que se ajustem às suas atitudes, ele cresce imenso, começa a comunicar melhor e começa a ter níveis de produtividade como a Mafalda referiu, que são perfeitamente semelhantes ou melhores do que os outros. E, sobretudo, é ele que sabe criar o ambiente na própria restauração onde ele está. Isto é, quando é preciso que há um aniversário de um dos colegas e se alguém está hesitante em dizer umas palavras, é ele que quer dizer umas palavras e que procura comunicar. Portanto, já me agradeço imenso esta oportunidade. Não, já, nós estamos aqui precisamente para
E não obrigado a quis partilhar deixar o momento que de nos trouxe. partilhar, para também prestar homenagem às duas pessoas já falecidas que nos ajudaram, a Uhum. nós, não foi ao Alexandre, a nós, pai, a facilitar, quer dizer, que um bocado é ser facilitador da forma como eles vão naturalmente integrar-se e incluir. Ele fez a caminhada toda de escoteiro, Mafalda, e quando esse José Luís, e com isso acaba, o José Luís, no fim da carreira de escoteiro, ele chegou ao nível em que todos podiam ter acesso às chefias. O José Luís, que já era diretor, eu posso contar isso, que ele já faleceu há vários anos, já era, digamos, um dos dirigentes cimeiros dos escoteiros, criou a chamada chefia, sabe de quê? Da fraternidade. Portanto, criou a chefia da fraternidade e o meu filho terminou a carreira do escoteiro como chefe da área da fraternidade. Muito obrigado a todos. Muito bem. Peço desculpa. Obrigada. Nós temos aqui a Ana Rita, que é uma amiga há muitos anos da Mafalda e que também é uma entusiasta destes temas. Ana, quer também fazer alguma pequena nota? Ou Ok, olá, breve? olá a todos. Eu só consegui entrar, infelizmente, no final. Quero dar os parabéns a a última intervenção, super importante, estas partilhas e muito emocionante, a história do seu filho, e a forma também como o relata e partilha com todos. É mesmo é um relato inesquecível, de certa forma. Bem, em relação à Mafalda, se calhar, como não ouvi a intervenção e também já estou farta de a ouvir, Exato, exato, exato. Eu ia dizer isso, já conheces tudo. Não é? sim, deixo só uma pergunta, que no fundo é uma interpelação também a todos nós, como individuais e como sociedade, que é, na verdade, qual é que é a maior mentira confortável que a sociedade conta a si própria sobre inclusão e que nós próprios também contamos a nós próprios sobre inclusão e que a tua experiência desmonta completamente. Muito Deixo bem. esta E para questão. terminarmos, antes de passar a Mafalda, temos aqui também a Fernanda Freitas, que pronto, também é uma grande entusiasta. Tem feito um trabalho fantástico a este nível, em vários contextos, não vou estar aqui a referi-los. Fernanda, quer também fazer uma pequena nota para a Mafalda? E Com depois passamos. certeza. Obrigada, João, por E esta obrigado pela questão. presença, está bem, Fernanda? Obrigada também a todos os exemplos que vieram aqui, porque eu acho que, de facto, quando os exemplos são partilhados, é muito mais fácil percebermos o que é que está a ser feito e o que pode ser melhorado. Dizer-vos que, se calhar, uma das notas que a Mafalda muitas vezes não traz quando faz a sua apresentação é o facto de juntas termos feito o primeiro desfile com pessoas com deficiência, o primeiro desfile de Muito bem. moda com Fantástico. pessoas com deficiência. E Bem. posso dizer-vos que logo na segunda ou na terceira edição abrimos o Portugal Fashion. Portanto, na altura com o Armindo Monteiro, que também faz aqui parte do nosso grupo Sharing Knowledge, Sim, sim, sim. e foi a primeira e única vez que o Armindo aceitou desfilar na passarela do Modar Mentalidade, era assim que Fantástico. se chama. Nem sabia disso, por acaso. Ninguém, Engraçado. quase ninguém sabe, isto foi numa época antes das redes sociais, e portanto era só para deixar esta nota, porque quando de facto queremos fazer barulho acerca de temáticas como esta, a inclusão da pessoa com deficiência, há quem saiba fazer, mas como disse muito bem a Mafalda, nada sobre nós sem nós, portanto nada sobre as pessoas com algum tipo de deficiência sem elas de facto opinarem, estarem presentes e fazerem parte não da problemática, mas sempre da solução. Muito obrigada, Jane. Um beijinho. Sim, senhor, muito bem. Mafalda, para Então, terminar, para acabar, né? Vou vamos às comentar 7h30, aqui que isto ele e está para isso. responder à Ana, que foi quem deixou uma pergunta. Eu acho que a resposta dela também é um bocadinho. Uso-a para me despedir de vocês. Então, primeiro, tenho mesmo que dar os parabéns ao Alexandre e pela homenagem que fez. Foi um gosto ouvi-lo. Por mim, podia fazer a próxima sessão só com as suas histórias, porque eu agora estou cheia de vontade de ouvir um pai, não é? Porque isto é uma das coisas que é importante também dizer. Às vezes pedem-me para eu ir falar com pais, aqui mais do lado da educação. E eu digo, eu não sou mãe, mas sou filha. E eu sei o que é que os meus pais viveram, na perspectiva da filha. E aquilo que o Alexandre diz, que é de uma humildade gigante, e é por isso que eu fiquei mesmo emocionada, é porque eu vi os meus pais, e eu vejo muitas vezes pais hoje em dia a viver assim, que é,
às vezes, o primeiro preconceito, e vem de um sítio bom, porque é de um sítio de amor e de proteção, e temos medo do que é que vamos fazer com os nossos filhos lá fora, o que é que os outros lhes vão fazer, é o preconceito de os protegermos na tal bolha. E temos muito medo de lhes darmos o tal espaço que o Alexandre disse. E, portanto, falar aqui, quando eu dizia que temos que incluir todos, a sociedade, os pais. Eu faço um trabalho há 4 anos esta parte, sou consultora de inclusão para a deficiência, especificamente do programa Incluir, do Grupo Jerónimo Martins. Eu estou há 4 anos com eles, não é numa perspectiva pontual, é de facto contínua, o tal trabalho que eu dizia que é preciso as empresas fazerem, não é só de vez em quando uma formação, e aquilo que eu mais, histórias que mais me contam, muitas vezes acontecem na primeira entrevista quando os pais vão. E os pais são aqueles que trazem, muitas vezes vêm do sítio do amor, mas que trazem muitos contras, não é? Em vez de prós, em vez de facilitar. E às vezes eu penso, mas espera aí, mas este pai, este mãe, quer que o filho seja contratado ou não? E o que é que isto nos explica, e o que é que a história do Alexandre está a trazer? A prova de que nós somos uma soma da rede que temos. Eu sei que eu vivo sentada no meu privilégio das amigas e dos amigos que tenho, o Gil que falou aqui, a Fernanda, a Ana Rita, a Ana Pereira, tantos que vêm, no fundo, a trazer também mentoria àquilo que eu faço e à minha vida, que fazem um bullying disfarçado, que me ajuda a preparar para, se calhar, os olhares menos saudáveis e corretos que a sociedade me dá. E, portanto, eu sou uma rede e sou uma soma disso tudo. E acredito que o seu filho também foi uma soma, e hoje em dia, das oportunidades que lhe deram, mas dos pais, efetivamente, terem percebido a tempo e terem recebido os conselhos com humildade das pessoas que tiveram com vocês. Portanto, tinha mesmo que dizer isto. Com relação ao Gil, que não há muito a declarar, não é? É verdade, eu próprio disse isto, é um caminho, e eu sei que na área dele ele tem feito esse caminho e vai continuar a fazer, e da minha parte, a nível pessoal, só posso agradecer por também ser um incentivo àquilo que eu faço todos os dias, e por ser um amigo incrível. A Ana Rita é a responsável por isto, está aqui, que eu não sei se vocês conseguem ver, mas que eu tenho que falar dele, eu vou sair porque eu supostamente estou aqui com... isto é um livro que eu vou meter alguns depois na sessão, já falei dele, o próprio Jaime já o apresentou quando foi a sessão. É melhor tirar a imagem agora, também a apresentação do livro. É só porque isto está desfocado, então era mais difícil de ver, mas pronto, eu depois posso-vos mostrar o link. Este livro não é um manual, nenhum de nós vai com o manual de instruções, estamos sempre a dizer isto, mas a Ana Rita foi a responsável, na Eva Nice Day, uma das empresas dela, por fazer a edição de um compêndio de reflexões minhas acerca destes temas e do meu olhar para a vida. Sentada, de um plano um bocadinho diferente, exatamente ao contrário de uma girafa, portanto de baixo para cima, mas não é por causa disso uma visão menor, pelo contrário, se calhar é uma visão mais aguçada. E, portanto, ele está à venda comigo. Normalmente, quando eu vou às empresas e faço os eventos presenciais, isso é uma possibilidade de levá-lo. Se não, podem adquiri-lo com o link que eu vou apresentar, porque é, de facto, se calhar, uma forma de me levarem um bocadinho com vocês. E aquilo que a Fernanda dizia, e respondendo à Ana Rita, e agradecendo também à Fernanda, lembrar-me disso. Há muita coisa para dizer, não é impossível lembrar-me de tudo, ou poder ter tempo para falar de tudo, mas quando não havia redes sociais, e quando não temos como é que é, não temos as nossas figurinhas deprimentes online, mas esta era uma figura que não era deprimente e que nós gostávamos que tivesse hoje em dia ter sido mais, se calhar mais divulgação em termos de comunicação, porque as pessoas nem sonham que antes de se falar de inclusão das empresas isto já acontecia. Eu tive a sorte de ser convidada para entrar a partir da segunda edição, nós fizemos várias, quando fizemos no Portugal Fashion foi assim uma loucura, abrimos os telejornais todos, e uso isso não só para reforçar essa ideia daquilo que nós fizemos, mas para responder à Ana Rita também, ao dizer qual é a mentira. A mentira é nós acharmos que há áreas da sociedade
em que a inclusão não entra. Eu sou aquela que acredito que nós temos que ocupar todos os espaços. Esta voz, nada sobre nós sem nós, todos os mitos que eu vos falei aqui, que a Ana já conhece porque já viu esta sessão, são mentiras, né? São mentiras que nós contamos a nós próprios. Mas a sociedade tem este mito há áreas em que as pessoas com deficiência não são precisas para nada, ou não vão ser úteis, ou não vão passar. Querem melhor área do que a área da imagem, da moda? O que é que está uma cadeira de rodas, uma pessoa completamente disforme, um cego com um cão, um surdo ouvir música, num desfile de moda, numa passarela? Então é quase se pensarmos bem, em termos teóricos, é quase um paradoxo, porque aquilo que nós dizemos é, nós queremos ser iguais, queremos ter oportunidades iguais, queremos que não olhem para nós como se nós fôssemos, e agora eu vou usar aqui uma coisa que pode buscar, um ET, não é? Tipo, as pessoas com deficiência são ETs no mundo. Eu quero fazer a minha vida e que não olhem para mim. Mais ou menos, porque eu sei que quando há deficiências visíveis, isso vai acontecer. E se eu ambicionar isso, então eu vou ser completamente infeliz. Então é quase um paradoxo. Então quer dizer, eu quero que olhem para mim como alguém capaz, que pode ter valor na sociedade e ser igual aos outros. E depois vou meter-me numa passarela, não faz sentido. Faz, porque é assim, quando olham para mim e me tratam como uma coitadinha, e olham para mim e me apontam o dedo e riem-se, e fazem perguntas que não são efetivamente as melhores, essas pessoas estão a pôr-me numa passarela que eu não escolhi. Estão a abrir os holofotes e a dar-me a atenção que eu não quero ter. Mas quando eu decido que eu também posso ocupar o espaço de uma passarela num desfile de moda e mostrar a beleza que há no meu corpo esquisito e disforme, é diferente. Fui eu que escolhi estar ali. Então sou eu que digo, podem olhar para mim, porque eu sou muito bonita, mesmo sendo diferente. Então este é o paradoxo maior, e se calhar a maior mentira que a sociedade diz, é aqui entras, aqui não entras, aqui cabes, aqui não cabes, aqui vai ter impacto, aqui não vai. Não há sítios em que não cabemos. Cabemos todos em todos os sítios. Eu então caibo mais porque sou mais pequenina. E assim me despeço. Obrigada a vocês todos. Foi muito bom estar com vocês. Espero que possam levar esta mensagem. Sei que a sessão vai ficar gravada. Também vou ter o link do Gotas no Char. É de facto um livro que eu gostava muito que vocês levassem para casa, que oferecessem muito, não pela questão económica do produto em si, mas pela mensagem que eu acho que precisa de ser cada vez mais disseminada. Obrigada. Muito obrigada e continuação de boa semana para todos. Obrigada, Ana. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada, Obrigado, Jaime. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Vamos apagar então, com licença. Obrigado.